Sejam bem-vindos ao nosso segundo episódio do Performance Cast. Nós vamos falar mais uma vez sobre alta performance e hoje nós temos um convidado especial. Israel Valente. Israel Valente, a gente se conheceu indo para uma prova de triatlon, né? Foi. Para Espírito Santo. Capixaba de Ferro. Capixaba de Ferro. Maravilhosa essa prova. A gente se conheceu, depois eu sou fisioterapeuta, a gente fez uma sessão de fisioterapia, contou um pouco da sua história. Empresário, 12 anos de empresa, não é brincadeira. Israel, conta um pouco pra gente, quem é Israel Valente? Primeiramente, eu quero agradecer o convite do Cris, do Matheus, parabenizar vocês pelo podcast Performance Cast, né, que é uma linda iniciativa, vocês indo para o digital agora e desejo muito sucesso, que Deus abençoe muito essa trajetória de vocês com o Performance Cast. Muito obrigado mesmo pelo convite. Israel Valente, é engraçado falar da gente, né? Mas eu sou nascido e criado em Barbacena, no interior. Eu morei lá até 17 anos. Com 17 anos eu me mudei aqui para Belo Horizonte. Vim estudar administração com ênfase em comércio exterior. Legal. E aqui morei até 2010, quando eu tinha 22 anos, que eu recebi um convite. Eu sou administrador de empresa, eu recebi um convite para morar em Curitiba, no Paraná. Fui para lá em 2010, fiquei até 2012 e eu já vou pegar o gancho falando da Valente Seguros, por quê? Porque em 2011 eu fui abordado por um corretor de seguros, Life Planner, que se diz, né, da Prudential do Brasil, uma seguradora americana que tem operação no Brasil. Legal. E ele me vendeu 2 apólices de seguro de vida. Então, eu me tornei cliente dessa seguradora e ali eu replicava isso para todo mundo. Recomendava, por exemplo, para o Matheus, para o Cris, recomendava para todo mundo. E nunca tinha vendido nada, nunca tinha vendido uma caneta sequer. E sempre vinha mantendo contato com o Life Planner, que hoje é meu amigo pessoal, chama Pedro Falsi. Mandar um abraço para o Pedro. Está na EMIV, Segurança Eletrônica hoje, ele é o head lá da operação. E eu falava com o Pedro, cara, isso é minha cara. E ele falou, então vem trabalhar aqui. E em 2012 eu entrei no processo seletivo da Prudente, só voltei para Belo Horizonte, né, morava em Curitiba, voltei para Belo Horizonte, entrei no processo seletivo da Prudente, fui aprovado pelo Humberto Madeira, que era o diretor de operações lá. E existiu naquela época o Ministério Público do Trabalho estava congelando as contratações de corretores franqueados da Prudente por conta de processos trabalhistas. E eu era uma dessas pessoas que estavam nessa leva. Sim. Só que, cara, eu já tinha sido picado, vamos dizer assim, pelo seguro. E aí eu tirei a SUSEP, que é a habilitação que nos possibilita de poder vender seguros e previdência privada, né? Tirei a SUSEP e abri a Valente Seguros. Então, todo esse tempo de tirar a SUSEP em 2012 até abrir a Valente Seguros demorou 1 ano. Então, eu abri a Valente, o nosso CNPJ, vamos dizer assim, em 2013, setembro de 2013. E, como o Cris falou, então agora em setembro de 2025, estamos completando 12 anos, cara. Parece que foi ontem. Que legal. E tem muita história pra gente falar agora no podcast, né? Mas Israel Valente é isso, cara. É um cara sonhador, com muito entusiasmo, que ama o que faz, que acredita no que vende e que muito antes de vender o que eu vendo, eu já era um cliente. Então, foi isso que, graças a Deus, está dando certo, porque eu vendo o que eu compro, né? Ótimo. Maravilha. Israel, nosso tema principal do podcast, né, é performance. Sim. E queria conversar com você sobre isso, né? Se você pudesse definir alta performance em uma palavra, seja no seu ramo, ou seja no que você acredita com relação a isso, como você definiria essa alta performance? Cara, em uma palavra, constância. Eu acredito que Sensacional. alta performance é constância. Por quê?
no trabalho, no esporte, em tudo na nossa vida, se a gente tem constância, se a gente tem persistência, que também é uma outra palavra que associaria, não tem erro, né? Então, assim, eu conheço aquela frase antiga, né? O esforço vence o talento. Sensacional. Então, se a pessoa tem constância, ela vai vencer uma pessoa que não tem constância, né? Então, constância é a palavra, Matheus. Ótimo. E o seguinte, e dentro do mundo empresarial, o que você consegue relacionar a alta performance dentro da sua empresa? Resiliência. Em uma palavra, né? Resiliência, por quê? Porque não é fácil, né? Hoje um empresário no Brasil, a gente já começa com uma carga tributária alta, já começa, né, tendo que ter um contador, já um custo de contador, aí tem que fazer um site, enfim. Então, se a gente não for resiliente, é difícil prosseguir. Não é à toa que tem os dados do Sebrae que 60% das empresas fecham nos primeiros 5 anos de atividade. Então, assim, é um dado muito relevante, né? Que pensar que a cada 10 empresas que se abrem, 6 irão se fechar em 5 anos. Então, a resiliência é muito importante, associando. E tem tudo a ver com a performance e com o esporte, porque a gente tem que ser resiliente, né? A gente, às vezes, né, você sabe disso, a gente vai treinar na chuva, a gente vai treinar no sol de meio-dia, a gente vai machucar, às vezes, né? Igual aconteceu comigo, que eu até te chamei, machuquei jogando tênis, né, cara? Já me imaginava, não estava nem fazendo triatlo, torci o tornozelo e precisei da fisioterapia, né? Então, assim, resiliência, Cris. Ótimo. Incrível, Israel. Mas conta pra gente um pouquinho mais sobre como que é a Valente Seguros, né? De onde que você teve a ideia de fato, de abrir a Valente Seguros? O que a Valente Seguros pode agregar para mim, por exemplo, que sou um empreendedor que comecei há pouco tempo? Perfeito. A Valente Seguros, como eu disse, eu comecei como um cliente, né? Eu fiz 2 apólices de seguro para mim e dali surgiu a ideia. Eu sempre tive uma veia empreendedora, né? Meu avô teve uma oficina mecânica que depois virou uma concessionária em Barbacena, chama Bavesa, Barbacena Veículos Sociedade Anônima, Bavesa. E meu pai também é empreendedor, ele teve uma farmácia em Barbacena por muitos anos, Drogaria Valente. Então, assim, como eu nunca tinha vendido nada, eu não me conhecia como vendedor, mas eu já tinha essa veia empreendedora. Então, quando eu fiz as apólices para mim e eu vi uma oportunidade de negócio que era a minha cara, flexibilidade de horários, eu ser dono da minha agenda, um trabalho totalmente meritocrático que o meu esforço estava diretamente, até hoje, né? Meu esforço está diretamente relacionado aos meus ganhos. Então eu falei, é isso que eu quero. E, respondendo a sua pergunta, um jovem empreendedor como você, começando agora, a gente faz um planejamento para você, um planejamento financeiro, na qual a gente protege a segunda idade de um jovem com apólices de seguros pessoais, seja incapacidade temporária, seguro de invalidez, seguro de vida, e a gente planeja para a sua terceira idade uma aposentadoria tranquila, que é a previdência privada. Então, a gente faz uma proteção imediata na sua segunda idade e uma projeção para a sua terceira idade com previdência privada. Então, a gente consegue atender o jovem, a gente consegue atender o Cris, que também é jovem, mas já, digamos assim, já é casado com a Estherzinha. Então, assim, a gente consegue atender todos os públicos. E o mais legal que eu gosto de falar no nosso negócio, porque diferente de outros seguros, né, vamos dizer assim, seguros de automóveis, seguros de residência, é um seguro que você pagou, você está protegido, certo? Sim, sim. O seguro de vida não. Eu falo seguro de pessoas em geral. O seguro de pessoas tem um fator que a gente não controla, ninguém controla, que é a nossa saúde. Sim. Então, não adianta um cara chegar para mim, um multimilionário chegar para mim e falar assim, Israel, eu quero fazer uma apólice de seguro de vida de 5 milhões,
mas eu já tenho essa doença, essa e essa, eu já tenho todas essas pré-existências. A seguradora vai falar, é igual no automóvel, a gente fala assim, não dá para fazer seguro de carro batido. Você tem que fazer o seguro antes de você bater o carro. E no seguro de pessoas é a mesma coisa. A gente tem que fazer seguro quando a gente está saudável. Sim. Então, é um fator que não tem nenhum outro tipo de seguro, somente no seguro de pessoas. E por isso que a gente, como corretores de seguros de vida, a gente precisa despertar isso, conscientizar isso nos nossos potenciais clientes. A gente precisa falar, vamos fazer o quanto antes, porque a gente não sabe como que vai estar a nossa saúde daqui 5, 10, 15, 20 anos. Ô Israel, em relação a profissionais, tipo assim, eu na fisioterapia, o Matheus na nutrição, você também disponibiliza esse trabalho? Como assim? Um exemplo, um médico. O médico ele errou num procedimento cirúrgico, sabe? Claro, perfeitamente. A gente trabalha, nós somos especialistas, a Valente Seguros, é especialista em 3 tipos de seguros, porque o mercado de seguros é muito amplo, é igual o de advocacia, então várias áreas do direito. E o mercado de seguros não é diferente. O mercado de seguros tem, desde seguro que eu falei de automóvel, de residência, seguro de relógio, seguro de celular, enfim, tem muito tipo de seguro. Nós nos especializamos em 3 tipos. Sim. Seguros de pessoas, que é vida, invalidez, etc. Previdência privada, que é o planejamento da aposentadoria, que a gente estava falando agora há pouco, e seguro de responsabilidade civil profissional, que é exatamente sobre isso. A gente trabalha muito com médicos e dentistas. E de 2018 para cá, a demanda aumentou muito por esse tipo de seguro de responsabilidade civil, que é o seguinte, um médico, você imagina, um médico cirurgião vai operar uma pessoa e a responsabilidade ali é muito grande, né? E vamos pensar, Deus livre e guarde, tá? Bate na madeira aí, mas Deus livre e guarde, acontece um óbito dessa pessoa que está na cirurgia com esse médico. A família, obviamente, vai querer processar o médico, vai notificar ele no Conselho Regional de Medicina, enfim. E se ele não tem uma apólice de seguro, ele vai ter que vender patrimônio, ele vai ter que pagar advogado, perito, vai ter que montar a sua defesa. Sim. Se ele tem uma apólice de seguro, que é a que nós comercializamos, uma das nossas especialidades, essa apólice vai proteger ele, né? Não significa que ele não vai ser condenado, nada disso, mas essa apólice vai disponibilizar, ele vai ter um advogado, ele vai ter um perito, e ele vai ter, em caso de ter que indenizar a família, um dano moral, um dano material, um dano corporal, essa apólice vai proteger. Então, eu estou falando de médico, viu, Cris? Mas ela protege fisioterapeuta, ela protege nutricionista, chama responsabilidade civil profissional. É um seguro de proteção para a profissão. Incrível, assim, eu acho incrível todos os seguros que você falou, porque o maior medo, por exemplo, hoje de quem é CLT, sair do CLT para ir para o empreendedorismo, é principalmente previsibilidade, que você perde isso quando você sai para o empreendedorismo. Sim. Depois, a questão da aposentadoria, né? Enquanto você está na CLT, você vai ter INSS e tudo mais, então tem gente que tem medo disso. Sim. E o terceiro ponto é justamente esse, né? Pô, e se eu ficar doente? Né? Na CLT, INSS vai te pagar lá o dia que você não trabalhou. Mas se eu sou empreendedor e fiquei doente, eu não vou, se eu não trabalhei, não vou receber. Se você não tem o INSS, exatamente, aí você não tem proteção nenhuma, aí tem que torrar a reserva financeira. E se o profissional não tem uma reserva financeira? Aí tem que pedir ajuda de amigos, parentes, pegar empréstimo, né? E aí o seguro entra como, assim, uma opção que pelo menos te dá uma certa tranquilidade. Cara, existe uma frase, que eu gosto muito de frases, né, Cris? Existe uma frase do Winston Churchill, falando de seguro, que eu adoro essa frase, que é: se me fosse possível, eu escreveria a palavra seguro no umbral de cada porta, na frente de cada homem, pois tão convencido estou que o seguro pode, mediante um desembolso módico, livrar famílias de catástrofes irreparáveis. Incrível. Que é, cara, uma quantia módica. Né? A gente fala que a partir de R$50 por mês
a pessoa já pode se tornar nossa cliente. Com R$100 por mês, ela já pode fazer uma previdência privada. Então, assim, todo mundo pode. R$50 é um pão na padaria hoje em dia, né? Então, assim, quase isso. Mas é uma ida na padaria, R$50, para a pessoa se proteger. Sim. Então, é importante essa conscientização, que é o nosso propósito, né? Conscientizar as pessoas. Despertar nelas a necessidade de ter o seguro. Ótimo. Perfeito. Incrível para quem está em dúvida sobre realmente sair de CLT e empreender. O seguro vai te ajudar muito a dar esse grande passo. Ótimo. E em relação ao triatlon, quando que o triatlon entrou na sua vida? Cara, que legal, porque o triatlon, ele se associa ao seguro para mim. Foi o seguinte, em 2019, a gente foi para uma convenção lá em Angra dos Reis, na época chamava DM10. A DM10 depois foi vendida para XP. E teve um painel lá que teve o Galvão, que é o CEO da marca Ironman, junto com o Léo Olímpico, que é um atleta que não tem um braço. E ele foi palestrar para a gente nesse evento em 2019, falando sobre a marca Ironman de triatlo, né? E conclusão da palestra, todo mundo pode, né? Então ele deixou assim uma pessoa que não tinha o braço mostrando, recebendo a medalha depois de uma prova em alta performance, ele tem alta performance, e a conclusão foi essa. E qual que foi, o que ele plantou em mim, no Israel? A vontade de fazer um triatlon. Mas eu já pedalava. Então, assim, todo mundo no triatlon tem um esporte cativo, vamos dizer assim, quando vai pro triatlon, né? Então, assim, tem gente que gosta da natação desde a infância, tem gente que gosta da bike, tem gente que gosta de correr, e o meu sempre foi a bike. Eu sempre gostei de bicicleta. E ali eu comecei a visualizar de fazer uma prova de Ironman 70.3, que seria em 2020 em São Paulo. Essa palestra foi pela Omint Seguradora em 2019. Só que veio a pandemia. Então ali eu comecei a treinar, mas quando veio a pandemia parou tudo, ficou o sonho, mas a vontade continuou. Em 2022, bem no início de 2022, quando começou a flexibilizar mesmo a pandemia, eu me inscrevi na natação. Eu comecei a nadar lá no bairro São Bento. E correr, eu já corria. Já fazia umas provas de corrida, assim. Já tinha corrido a Lagoa da Pampulha em 2021. Já gostava de corrida, mas não era dos 3 esportes o meu preferido. Então, o triatlo entrou na minha vida de fato mesmo, de começar a ter uma prova-alvo em 2022. Fevereiro de 2022, eu comecei a nadar com constância, falando de alta performance, de ter pelo menos 2, 3 vezes por semana na piscina. A corrida e a bike sempre foi minha paixão, então a bike para mim foi muito leve, porque se você pegar no triatlo, né, Cris? A bike, ela corresponde a 70%, 80% de uma prova, né? Considerando um meio Ironman, você vai pedalar por 90 quilômetros e depois você vai correr 21. Mas, então, assim, foi assim que o triatlo entrou na minha vida. Então, você vê que tem a ver, tem sinergia com o seguro, mas de forma totalmente despretensiosa. Mas foi numa palestra de uma convenção. Legal, legal. E como que você vê que o triatlon influenciou ou modificou na sua carreira empresarial? O que isso mudou realmente depois de começar o triatlon, ou esporte de alto rendimento? Matheus, mudou em tudo, cara. Mudou na minha disposição, mudou no meu entusiasmo, mudou no meu sono, que é muito importante. Então, assim, como que o triatlon me ajuda a dormir melhor? E como que o sono é importante, né, cara? O meu mentor fala a importância do sono, né? Eu até mando um abraço pro Minoru Rafael, meu mentor. Ele fala da importância do sono, como que o sono é importante. Então, respondendo a sua pergunta, tudo ficou melhor, tudo ficou mais leve, sabe? E o triatlo é muito gostoso, né, Cris? É pura diversão, cara. É muito legal. Parece assim, antes de uma prova, parece que é uma coisa longa, né? Nossa, vou fazer uma prova de meio Iron, 70.3, só que, cara, passa assim, ó. Você tem que curtir cada momento. Na hora que você sai da água, acabou a natação. Na hora que você entregou a bicicleta, acabou a bicicleta, né? Então, assim, o triatlon só agregou
na nossa empresa, na alta performance, na organização de agenda, porque isso é muito importante, né? A gente ter uma organização de agenda. E quando eu sempre alinhei isso com a minha esposa também, né? Essa ausência, né? Porque a gente passa a ter uma ausência, a gente geralmente treina, às vezes, por exemplo, a bike, eu vou para Confins. Então, 1 hora para ir, mais 3 horas para pedalar, mais 1 hora para voltar. Só isso são 5 horas. Geralmente é no final de semana. Uhum. Então tem que ter essa compreensão, esse alinhamento dentro de casa também, porque não é só no trabalho, não. Tem a vida pessoal também, né? Aqui, e como é que você enxerga a evolução da sua empresa? Sua empresa que é uma empresa de 12 anos, né? Está sendo uma honra, né, Matheus, estar com você, porque a gente está começando a empreender agora, então ter referências, né, de mais de uma década é maravilhoso para a gente. Então, o que você espera da sua empresa e você tem um sonho ainda no triatlon? Tem. Primeiro respondendo o que eu espero da minha empresa, graças a Deus, 12 anos, né, de estrada, que venham mais 12, mais 12, mais 12. E o que eu espero, né? Eu espero que o nosso propósito, né? Eu não sei se eu te falei isso, Cris, que eu gravei um vídeo em 2014. Sim. Em 2014 eu gravei um vídeo totalmente despretensioso falando de uma loja online para venda de seguro de vida. Que não funcionou. Não funcionou, mas o vídeo foi gravado. Sim. E quinta-feira passada, quinta é o dia do TBT, né? E na quinta-feira passada eu fiz um TBT com esse vídeo. Eu, menino, de terno, menino, com 26 anos de idade, né? Há 11 anos atrás. E esse vídeo, gente, ele viralizou. Eu recebi muito comentário, muita curtida, muita gente falando desse vídeo. E é onde eu quero chegar falando da empresa e depois eu vou falar do meu sonho no triatlo. Mas onde eu queria chegar? Que eu coloquei assim, que o nosso propósito, falando desse vídeo de 2014, continua o mesmo, que é conscientizar as pessoas a se protegerem na segunda idade e se planejarem para a terceira idade. Então, o nosso propósito continua o mesmo. Então, o que eu quero para daqui 12 anos, se Deus quiser, assistindo esse nosso podcast, é olhar e falar, em 2025, que o nosso propósito continue o mesmo, em 2040, que o nosso propósito continue o mesmo, em 2050, que é mudar a cabeça dos brasileiros com o que tange a previdência privada e seguros. Então, meu sonho é esse, de que todos os meus clientes que estão comigo desde 2013, quando eu fundei a empresa, continuem comigo, né, com essa longevidade, juntos. Se Deus quiser, nós vamos envelhecer juntos, todos nós, não morre antes, né? E com essa conscientização. E falando de prova, cara, eu tô começando a pensar em fazer um Ironman full, mas é um trabalho, assim, não é por agora, é uma mentalização igual assim, eu já fiz 2, falando de Ironman, da marca Ironman, eu fiz 2,70.3, né? Eu fiz o do Rio ano passado, fiz o de Brasília esse ano que vem eu quero fazer o de São Paulo, que é exatamente daqui a um ano, setembro do ano que vem. Então eu quero fazer primeiro o 6,70.3 que tem da marca Ironman no Brasil, para depois fazer o full. Mas em resposta à sua pergunta, eu quero fazer um Ironman full. Eu quero tocar o sino, né? Lá tem um sino em Floripa lá que eu quero tocar esse sino, cara. Se Deus quiser, vamos mentalizar. A primeira coisa é mentalizar e depois é treinar e muito, né? Mudar a vida completamente durante o ciclo do Iron, porque não é fácil não, né, Cris? Sensacional, achei incrível, porque assim, nosso segundo convidado, e ele tocou no ponto que o mesmo convidado do primeiro episódio falou, que é o propósito. Assim, quando você tem um propósito muito claro, muito estabelecido, e aquilo ali você realmente usa como verdade para a sua vida, vai fazer você ser bem-sucedido em qualquer área que você atuar. Então, você trazer isso para a gente, como o Cris falou, mais de 12 anos de mercado, é só realmente reforçar para todos, assim, procure o seu propósito. É que ele seja o mais genuíno possível, porque aí dessa forma você consegue ser bem sucedido. Achei sensacional esse sua fala. Cara, que legal, porque a gente descobriu o nosso propósito não é fácil, não. Né? A gente tem que primeiro, assim, amar o que a gente faz. E se a gente não ama o que a gente faz, a gente tem que aprender a amar o que a gente faz. Sim. Porque
Senão, o meu mentor falou uma outra frase que eu adoro também. A segunda-feira não é ruim. Ruim é o trabalho. Se você não gosta da segunda-feira, é porque você não gosta do seu trabalho. Né? Então, quando a gente encontra o nosso propósito, tudo fica mais leve, né? Tudo faz mais sentido. Então, sem dúvida, eu desejo a todos que encontrem esse propósito, né? Em qualquer área da vida. É a gente poder ajudar as pessoas, fazer um trabalho voluntário, enfim, encontrar o propósito, né? E eu sempre gostei de pessoas, gente. Eu sempre gostei. Então, assim, tem uma história muito, muito boa que hoje, eu olhando para trás, quando eu era adolescente, eu ganhei um celular. Na época era celular mesmo, né? Telefone, na verdade. Era um telefone. Era o tijolão. Tijolão, era o telefone. E então, assim, não tinha distração, não tinha internet, né? Nós ainda somos da geração analógica, né? Nós somos a última geração analógica, digamos, a nossa infância foi analógica, né? Porque depois já, considerando na nossa vida adulta, a gente já virou digital, mas a gente na infância e na adolescência fomos analógicos. Então, eu ganhei esse telefone. Meu pai me deu ele, na época, com 14 anos de idade, e quando a gente trocava o telefone, não tinha esse negócio hoje que você baixa a nuvem e já puxa tudo que tem num telefone para o outro. Então, ali, gente, eu anotei toda a minha agenda telefônica para depois não perder essa agenda e depois adicionei número por número, nome por nome dessa agenda. E aí, já com 16 anos, quando eu troquei de aparelho. Como eu iria imaginar que a coisa mais valiosa para o meu trabalho hoje, para a minha alta performance, é ter nomes para ligar, é ter relacionamento, ter contatos de pessoas. Então, assim, nunca imaginei, totalmente despretensioso, eu repassando uma agenda limpo, número por número, e hoje é um dos meus maiores ativos, que é contatos, né? Legal. E como você está falando um pouco do passado, vamos voltar um pouco no passado. Claro. Né? Você falou que o seu tio era comerciante, vendedor de carro. Não, meu avô. Seu avô, né? Meu avô. Isso, e o seu pai tinha uma farmácia. Uma farmácia, Drogaria Valente. Por que você não quis trilhar o mesmo caminho deles? Boa pergunta, Cris. Excelente pergunta. Por quê? Porque quando a gente chega ali, né, eu vivi, desde a minha infância, eu vivi na oficina mecânica do meu avô. Infelizmente, ele faleceu, eu tinha 11 anos de idade, mas eu tenho a memória, assim, fantástica do meu avô. E é um comércio, né? A oficina mecânica e tinha a seção de peças, de venda de seção de peças, mas é um comércio, como qualquer outro comércio. E meu pai com a farmácia é também um comércio de venda de medicamentos. E eu ia, às vezes, eu tô falando de bicicleta, relacionando com triatlo, às vezes eu até ajudava meu pai, eu fazia um delivery de bicicleta lá em Barbacena. Eu pegava os remédios na farmácia e ia entregar na casa das pessoas de bicicleta. Mas onde que eu queria chegar é o seguinte, aí começamos a fase de adolescência, o que eu vou ser quando crescer? Aquela pergunta que a gente faz hoje para uma criança, ela começa a bater na nossa porta na adolescência e depois chega com 16, 17 anos, a gente faz teste vocacional, vê se a gente é mais para humanas, mais para exatas e tudo, mas ali eu não sabia o que eu queria ser. Eu só sabia o que eu não queria ser. E o que eu não queria, graças a Deus, né, tudo que a gente tem vem do comércio, mas eu não queria aquela prisão do comércio, sabe? Aquela coisa de você estar todo dia batendo ponto e pode não entrar nenhum cliente, mas você tem que estar ali, sabe? Aquela coisa do balcão. Sim. Então, eu não sabia o que eu queria, respondendo a sua pergunta. Mas eu sabia o que eu não queria, que era que eu não queria trabalhar no comércio. E meu pai sempre me apoiou, minha mãe, assim, sempre me falava, meu filho, profissão, você tem que fazer, o que a gente estava falando agora há pouco, você tem que fazer o que você gosta, você tem que amar o que você gosta, o que você faz. Então, o comércio já era uma coisa que eu tinha certeza que eu não queria, e fui muito apoiado por eles, né? À toa que com 17 anos, né? Meu aniversário é em abril, eu mudei para Belo Horizonte em fevereiro de 2006, com 17 anos, e não voltei mais, né? E meu pai vendeu a farmácia em 2021.
Então, assim, há 4 anos e meio atrás, meu pai vendeu a farmácia. Então, eu convivi até muitos anos depois, indo na farmácia, mas eu só sabia o que eu não queria. E depois me encontrei na administração e agora com vendas e a corretora de seguros, né? Ótimo. Achei interessante mais porque você começou pelo não. Né? Você começou pelo que você não quer fazer. Isso é uma dica até para os jovens, né? Exatamente. Para quando a pessoa está em dúvida o que ela quer fazer, ela tem que primeiro entender o que ela também não quer fazer. Porque a gente tem que se imaginar, como disse, idosos, né? Então, se Deus quiser, nós vamos ficar bem idosos. Então, o que a gente vai fazer na nossa segunda idade vai ser pela vida inteira. Então, a gente tem que saber o não. Perfeito. Principalmente agora, né? Porque na nossa época, ainda como você pontuou, era uma geração mais analógica. Então, agora mais digital, nós temos muito mais informações do que antes. Então, para você começar, talvez é começar pelo não, que você vai riscando todas as informações que você tem hoje. Vai garimpando, né? Porque se for começar pelo que você... o que eu quero? O monte de opções que você tem, você vai ficar perdido. Completamente perdido. Verdade, cara. E hoje os jovens têm muitas opções, né? Tudo é muito rápido, a inteligência artificial tá aí hoje, né? Assim, ajudando muito, claro, mas também deixando as pessoas rasas, né? Sim. A inteligência artificial hoje, ela é um aliado, ela não pode ser porque senão a pessoa tem muito conteúdo na internet, mas quando você encontra com ela pessoalmente, assim, ela é rasa, né? Ela não tem conteúdo para falar. Vira uma muleta, né? Vira uma muleta. Não, e o interessante é o seguinte, vocês estão falando dessa questão de escolha, né? Sim. O que você usou para deixar a sua empresa mais sólida? Quais que são os hábitos empresariais, os costumes dentro da empresa para que ela perdurasse por 12 anos e vai perdurar por muito mais anos, né? Se Deus quiser. Se Deus quiser. Que legal. Aí nisso eu volto em mentores também. Eu sempre gostei de ter mentores. E eu tive um mentor, respondendo sua pergunta, em 2013, que ele me treinou no modelo da Prudential, que é um modelo Life Planner. Então, é um modelo, cara, que a frase é a seguinte: não tente reinventar a roda. Segue a roda que dá certo. Então, respondendo a sua pergunta, eu fui aquele aluno aplicado, sabe? Eu segui a roda mesmo. Eu aprendi a aprender aquele modelo que dá certo, que funciona no Japão, que funciona nos Estados Unidos e funciona em qualquer lugar. Que é seguir esse modelo, que é um modelo que a gente fala que é muito simples, mas não é fácil, porque tem que ter resiliência, tem que saber lidar com não. Nem todo mundo vai te comprar, você não pode levar isso pro pessoal, você tem que saber lidar com não. Sim. Mas o modelo em si, eu sigo ele até hoje, Cris, que eu vou resumir, né? Mas assim, é você ter nomes para ligar, agendar visitas, visitar, obviamente, apresentar o plano, colher as informações, apresentar o plano e vender, se Deus quiser vender, se não agradecer, tudo bem, tá tudo bem, não fechou, tá tudo bem, e pedir recomendações, porque essa roda é essa. Aí você pegou a recomendação, visitei o Cris fez a apólice, me recomendou o Matheus, liguei pro Matheus, visitei o Matheus fechou, me recomendou mais um e assim vai recomendando e vai crescendo uma rede de recomendações que funciona muito, mas como no triatlon e como em tudo, tem que ter disciplina. Sim. É óbvio, mas tem que ter disciplina, porque é aquela técnica mais antiga, né? Técnica não, aquele sigla, né? TBC, tira a bunda da cadeira. Tem que tirar a bunda da cadeira e visitar, tem que ir para cima, né? E outra coisa, teve algum problema sério dentro nesse ciclo que você teve que resolver, que te marcou? Cara, problema não, mas eu tenho uma coisa marcante, que é o seguinte: o Herbert Paulinelli, que foi meu mentor, né, que me ensinou esse modelo que eu sigo até hoje, ele me falou uma coisa que me marcou e eu só fui descobrir quando aconteceu comigo. Que ele falou assim: Israel, você vai conhecer a sua atividade no dia que você pagar o primeiro benefício. Que
cara, assim, não me falha a memória, foi final de 2015 ou 2016, Sim. que faleceu um cliente meu de acidente de carro na estrada indo para Uberlândia, lá perto de Patrocínio. E ele era como eu, ele era um corretor de seguros, Life Planner da Prudential. Ele é jovem, tinha a minha idade na época, 28, 29 anos. E foi a primeira vez que eu senti na pele o que a nossa profissão faz, sabe? Como que, assim, infelizmente, a morte física é inevitável, mas a morte econômica é evitável. E através de uma apólice de seguro, eu pude pagar esse benefício. Então, isso me marcou muito. Depois, assim, hoje eu já paguei mais de 40 benefícios entre invalidez temporária, invalidez, morte. Mas essa primeira foi a que me marcou, assim, porque foi o dia que realmente eu vi a importância do nosso trabalho, sabe? Foi um dia que me marcou muito. Legal. Ótimo. Eu acho que é muito do que a gente fala, né? Skin the game. Né? Então você realmente conseguiu ver na pele realmente a importância, né? É o que eu falo também na nossa área, né? Na nossa área em si. Por exemplo, na nutrição. Eu acho que não adianta nada o profissional ser muito teórico, ter um conhecimento grande da teoria, mas não aplicar aquilo. Sim. Não ir na prática, entender sobre o esporte, não ir na prática fazer exercício físico, não fazer dieta. Parece que não, né? Mas infelizmente a teoria nem sempre vai bater com a prática. E na prática você consegue refinar a teoria. Sim. Então é muito importante realmente você sentir, você entender isso. E vão ter casos e casos, né? Mas você sentiu ali de uma forma talvez não... Cara, eu lembro até hoje, eu tava em casa, na época eu morava no Santo Antônio, e aí me ligou um amigo nosso em comum, desse corretor que faleceu. Aí ele falou: Israel, aconteceu isso e isso. Cara, eu tava em pé, assim, eu sentei, me subiu um gelo, sabe? Uma coisa assim, não é possível, sério. Ele cara. Eu falei, mas faleceu mesmo. Ele faleceu, não tem o que fazer. E me subiu uma coisa assim, foi muito marcante pra mim, sabe? Porque a gente não entende até pagar um benefício, né? Então, até chegar a acontecer mesmo com o cliente da nossa carteira, a gente sabe de alguém que pagou e tudo, mas quando é com a gente, marca. E esse caso específico me marcou muito. E você vê que é benéfico para a família, né? Infelizmente, a pessoa partiu, mas você consegue aliviar um pouco da dor da família, né? Sabendo que a família, que por mais, quando ele estava em vida, ele se preocupou em deixar uma estrutura para a família. Um seguro de vida, Cris, ele é uma carta de amor. Ele é uma carta de amor, com certeza. Sim. Ele, né, a pessoa, ela deixa em forma de uma apólice, né, como a gente fala, é um cheque na gaveta, mas muito além disso, é uma carta de amor que ela deixa para os beneficiários. Sim. Né? Sim. E, enfim, a gente pôde honrar, né, porque a pessoa não vai estar mais aqui, mas na hora que ela apertou a nossa mão, ela confiou na gente que se ela não estiver mais aqui, que nós vamos honrar aquele compromisso, né? Então, é marcante. Tanto tem uma frase que eu falei de apertar a mão, uma frase que você estava falando do skin the game e de profissionais de nutrição, profissionais de fisioterapia, enfim, de todos os profissionais, que é o seguinte, Matheus. A nossa palavra tem que valer mais do que qualquer contrato. Sim. Mas a nossa atitude tem que valer mais do que qualquer palavra. Sim. Né? Incrível. Então, a gente tem que ter atitude. Atitude é de dentro para fora. É igual o entusiasmo, né? Então, assim, você como nutricionista, com certeza, você dá todo o norte, você, como fisioterapeuta, você passa os alongamentos, passa a mobilidade, tudo. Mas se a pessoa não tiver a atitude de fazer do TBC, né? Ninguém vai fazer por ela. Nem as pessoas que mais amam ela, né? Não tem como. Então, a atitude é tudo, né, cara? Total. E é um trabalho que eu sempre converso isso com os meus clientes, assim. É uma parceria, né, na nutrição. Então, eu vou prescrever a dieta com muito carinho, sempre de acordo com os objetivos dele.
mas depende também dele colocar em prática. E na maioria das vezes, meu objetivo, no final das contas, é deixar também o planejamento alimentar o mais fácil possível para que ela consiga ter constância, que é o que você pontuou. Sim. Porque o mais importante, por exemplo, na dieta, na minha profissão, é você conseguir sustentar aquilo por mais tempo possível. E isso se aplica em tudo, não é só na alimentação, vai se aplicar no empreendedorismo, vai se aplicar em qualquer outra área da vida em si. Então a palavra realmente constância é muito importante. E aí por trás disso eu tento trabalhar com aquela pessoa qual que é a motivação para ela estar fazendo dieta, para ela buscar melhorar de vida, para ela buscar fazer atividade física. E a motivação é o motivo. Qual que é o motivo especial que ela está fazendo isso, seja bom ou ruim. Mas ela começar a entender qual é esse motivo, vai ser a viradinha de chave. E tornar isso um hábito, né? Tornar isso um hábito. Porque a gente vai criando hábitos na nossa vida, né? Na neurociência, que o Minoru Rafael passa pra gente, é sobre hábitos e vícios. Mas na neurociência não fala que são vícios, são super hábitos. Então, na nutrição, na físio e tudo, a gente tem que transformar tudo em hábitos, em bons hábitos, né? E porque não é fácil você, por exemplo, chegar e mudar a alimentação totalmente da pessoa, né? Então, assim, muda tudo. A pessoa fica até de mau humor, dependendo, né? Total. Então, ela tem que criar esse hábito e, com certeza, nas suas consultorias, você entende como que é a rotina da pessoa também, para não já chegar cortando. Ó, corta o pão, corta isso, corta aquilo e na hora que vê a pessoa tá triste, que não tá nem comendo um pãozinho, né? Exatamente. Eu brinco muito com as pessoas que assim, eu chamo, não existe esse termo, mas eu chamo de maturidade alimentar. Então, se você tem um certo padrão alimentar, eu não vou modificar ele logo no nosso primeiro contato. Perfeito. Nós vamos fazer pequenos ajustes, pequenas adaptações de porções, às vezes uma troca ou outra, para que você consiga, de fato, colocar em prática. E à medida do tempo que você for evoluindo, realmente com mais maturidade também na alimentação, nós vamos melhorando esses hábitos. Porque hábito também é uma coisa que assim, você não modifica do dia para a noite. Você tem que trocar um hábito por outro. E você... O nosso cérebro já tá... Ele já pensa nos hábitos, né? Ele já tá meio que... Você faz aquilo ali todo dia, automático. O cérebro já pensa, né? Automático. Sensacional. Já que vocês estão falando de hábitos, né? A gente já tá chegando no final. Já? Eu não acredito. Voando. Foi papo legal, muito bom, produtivo. Caramba. Quem estiver assistindo, eu tenho certeza que está gostando demais. Mas já que está falando de hábito, o que está acontecendo? Passado. A gente que tem o hábito de ficar pensando muito no passado, fica mais depressivo. Com certeza. Quem fica muito no futuro fica ansioso e quem tenta viver o presente de forma muito perfeita, acaba que não faz nada. Você falou da neurociência. O que a neurociência fala também? Que tem uma cura no passado de bons pensamentos, boas memórias também. Claro. Então é interessante a gente ter também, dentro da gente, o hábito de ter bons pensamentos com o nosso passado. Você trouxe muita coisa legal de quando você tinha 15 anos, de quando você ia na empresa do seu pai, por mais, não quero trabalhar aqui, mas você trouxe muita coisa entrega legal. De bicicleta. Muito bom isso. Era o iFood da época, só que de remédio, né? E vamos aproveitar o gancho aqui, vamos fazer um bate-bola. Eu e o Matheus vamos te fazer uma pergunta, a gente vai falar uma palavra e você vai falar o que vem na sua cabeça. Tá, eu vou responder com uma palavra. Com uma palavra. Perfeitamente, vamos lá. Não, ao contrário, né? A gente faz uma palavra e você fala o que vem na sua cabeça. Mas se você quiser responder com uma palavra, uma palavra também, pode também. Eu vou tentar responder com uma palavra para ficar legal esse bate-bola, né? Tá. Vamos ver, vou tentar. Vamos lá. O que você pensa quando você... Na live vamos falar de alta performance. O que você pensa sobre isso? Constância, que eu falei, né? Constância. Alta performance é constância, gente. Tem que ter a constância. Valente. Então, não tem como falar em uma palavra. Que legal. O meu pai, né, falando da drogaria Valente, meu pai, desde que eu era criança, ele falava uma frase que depois virou o meu slogan na corretora, que é: para viver no Brasil tem que ser valente. Então, valente tem que ser valente, né? Empreendedorismo. Empreendedorismo é um desafio,
mas também a gente colhe muitos bons frutos quando a gente faz o que tem que ser feito. Então, para qualquer pessoa que pensa em empreender, eu acredito que tem que meter as caras, tem que ter coragem. Então, empreendedorismo é coragem. Tem que ser valente mesmo. Tem que ser valente. Triatlon. É uma palavra, diversão. Para mim, triatlon é diversão, cara. É o flow que a gente fala, né? A gente colocar nosso cérebro naquele modo flow. Então, o triatlon me dá essa sensação, sabe? Aquela hora que eu entro na piscina ou, né, no treino, mas falando numa prova, umas águas abertas, eu esqueço da vida, sabe? Eu esqueço dos boletos, como se diz. Eu esqueço de tudo e vivo aquele momento ali 200%. Então, triatlon é diversão, é flow. Amor. Família. Já que você falou família, vou tocar um pouco no seu coração. Claro. Filhos. Cara, é um sonho. É um sonho. É um sonho, é um projeto, se Deus quiser, eu e Kekel fazer 1 ano e meio de casados, né? Então, assim, a gente já tá começando a pensar nisso, sim. Sim. É uma bênção, né? Criança é uma bênção na vida da gente, né? Perfeito. Acho que só pra gente finalizar, o último ponto, se você pudesse falar ou dar uma única orientação para quem está começando a empreender agora, seja um empreendedor em qualquer área, ou para quem está começando agora a ser corretor de seguros. Qual que seria a única orientação que você diria para essa pessoa? Se eu puder dar uma orientação, falando de seguros, mas empreendedorismo em geral, mas falando de seguros, compre primeiro o que você vai vender. Entende? Sim. Não vai para campo sem você ter uma apólice para si mesmo. Conheça o que você vende. E para você conhecer o que você vende, você precisa comprar. Então, se você compra, você vai vender com entusiasmo. Não tem como. Isso é experimentar, né? Experimentar. Isso é para tudo, Matheus. Não adianta uma pessoa fala que gosta de uma coisa e ela não gosta. No início, ela pode até conseguir se enganar e enganar outras pessoas, mas depois de um tempo, ela não vai conseguir. Não vai ser sustentável. Perfeito. Então, compre o que você vai vender. Não, e o engraçado é que hoje eu fiz uma propaganda para você de um chá que eu adorei o chá. Verdade. E você chegou aqui no podcast tomando chá. Mas por quê? Você me vendeu com entusiasmo. Entusiasmo vende, meu amigo. Quando você fala de uma coisa com entusiasmo, é difícil não vender. Sim. Né? Você falar, Israel, tomei, gostei, pode comprar que você vai gostar. Sabe que vocês falando tudo isso, pra mim, só volta em propósito, porque assim, você tem que acreditar no que você faz. Claro. Muito. Acreditar que o seu produto é bom, que o que você tá fazendo é bom. E para você acreditar, você tem que ter um propósito muito claro. Né? E eu vejo que assim, as pessoas hoje na internet que às vezes estão só vendendo por vender, eles são os que mais saem de cena rápido. Né? Mas porque não tem o propósito bem claro, não tem a clareza do que... E também uma visão de longo prazo. A gente tem que se enxergar, igual o Cris perguntou, como que você vê a Valente. A gente tem que se enxergar, se Deus quiser. Não é na ansiedade de pensar no futuro daqui 15, 20 anos, não. Planejando, tijolinho por tijolinho, mas acreditando que se Deus quiser, agora nós estamos comemorando 12, daqui 12 anos nós estamos comemorando 24, daqui mais 12, 36 e assim vai, né? Ótimo. Incrível, incrível. Queria te agradecer por você ter nos escolhido para estar comemorando esses 12 anos. Cara, né? Eu que agradeço. Com chave de ouro no podcast, e você passando muita informação. Muita gente tem certeza que adorou as informações que você passou, né, que são informações valiosas, informações sólidas, né, com a empresa de 12 anos, não é brincadeira. Né? Então, que Deus te abençoe. Amém. Deus abençoe sua empresa. E gostaria de te agradecer por esse serviço que você presta para a humanidade. Cara, eu que agradeço o convite, o carinho, desejo sucesso de coração para o Performance Cast, longevidade ao Performance Cast, que venham muitos convidados aqui. Amém. Eu assisti o primeiro episódio de vocês com o R-Go. Obrigado mesmo, de coração, Matheus, Cris.
E vamos juntos, cara. O que eu puder, né, o que a gente puder somar e multiplicar, Amém. conta comigo sempre, viu? E você falou, eu gosto muito de frase, né? Mas falando de compartilhar, igual eu compartilhei algumas coisas aqui com vocês e com o pessoal que vai nos assistir. Mas tem uma frase também do Papa Francisco que eu tenho comigo, que é tudo aquilo que se compartilha se multiplica. Então, se a gente compartilhar, a gente vai multiplicar. Isso é um fato. Então, não vão guardar informação, não. Tudo que a gente tiver, vão passar para frente, porque nós vamos multiplicar. Ótimo. É isso, incrível. Pessoal, então esse foi o nosso segundo episódio. Espero que a gente tenha realmente transbordado e que tenha também conseguido passar informações que sejam aplicáveis para vocês. E até o nosso próximo episódio. Agradeço a todos também por estar nos prestigiando em todos os episódios aqui do Performance Cast. Ótimo. Obrigado. Valeu.